E aí eu tenho uma frase do Soren Kierkegaard que fala: não podemos pensar em cristianismo na tranquilidade. O verdadeiro cristianismo é aquele que está em movimento. Muito bem, a gente já sabe disso, a gente percebeu como o movimento da nossa vida ele é efusivo, ele nos envolve de certa maneira que dentro de tantos anos nós ainda estamos aqui reunidos e ainda pensando outros mundos possíveis. E aí, a partir do que o Loff colocou, eu acho que a palavra do Padre Paulo já foi muito completa nas perspectivas enquanto reformas eclesiais e reformas políticas dentro da nossa comunidade. Nós precisamos, às vezes, lançar olhos como pastorais, como movimentos que nós vamos agir, como nós atuaremos neste mundo que tem novas perspectivas, esse novo tempo do mundo. E o que é um novo tempo do mundo? Nós falamos muito de crises econômicas, energéticas, social, educacional. Todas elas apontam para diversas crises. Nós vivemos uma crise filosófica. Você vê essas pessoas como elas não leem. Nós vivemos uma crise existencial. As pessoas têm uma banalidade total da sua vida, do seu jeito de agir e tudo mais. Mas todas essas crises encontram-se numa fundamental: a crise do tipo de sociedade que criamos nos últimos 400 anos. Eu digo dos 400 anos do nosso período de industrialização para cá, né? Como a sociedade nossa, ela acabou se inserindo num mundo totalmente de máquinas, que nós vencemos mais a nossa interpessoalidade, né? Esse nosso relacionar-se, e ele se transformou em algo muito distante e totalmente distante deste cristianismo e movimento que nós buscamos. Esse Jesus de Nazaré que está nas comunidades, tocando com o seu afeto, com as suas provocações, para que nós nos levantemos e olhemos para a realidade como ela é. E aí, para aí que nós temos que apontar para algumas dificuldades hoje que nós temos enquanto sociedade. Nós temos 4 pontos que são muito violentos hoje na nossa sociedade e que é tido como tradicional, que é o esgotamento da vida comunitária. O Papa Francisco ele frisa um capítulo da encíclica sobre a vida comunitária. E nós temos hoje, na nossa sociedade, o esgotamento da vida comunitária. Frente ao materialismo, nós temos uma sociedade totalmente materialista. Materialista, ela vai muito mais além do seu consumo, ou do seu apego pela coisa, como Marx falaria. Né? Ela vai muito mais além. Ela vai quando você se apega a algo e você esquece a essência da sua humanidade, que é o toque com a sua natureza, o toque com as coisas da nossa sociedade. O que são as pessoas, o que são os gestos delas. A gente ficou muito mais focado num outro tipo de sociedade, que é focado principalmente na vida entre pessoas e o que elas têm, o que elas possuem. Então o materialismo ele nos afastou de certa maneira, que nós não podemos hoje nós não temos mais a sensibilidade de que exista violência, porque nós somos violentados pelo jeito de viver. Existe uma violência muito maior do que a violência física, que é a violência simbólica, aquela que afeta o seu consciente de tal maneira que você não percebe que você está sendo violentado. E isso é uma realidade na nossa sociedade. Né? Quantas pessoas sofrem da violência simbólica sem perceber? Né? Nós mesmos no nosso dia a dia, como nós somos levados de certa maneira a uma compreensão de vida que foi nos dada. O Padre Leibano fala: existe uma coisa muito diferente entre o que é dado e o que é significado. As coisas perderam essa dimensão. O que é dado é tudo aquilo que você chega nas suas comunidades, nos seus encontros, na sua própria empresa, no seu próprio núcleo de vivência, e elas falam: é isso porque é isso, não tem jeito. O político é sempre corrupto? É isso porque é isso, pronto, não tem jeito. Nós não temos uma eficiência ambiental para continuarmos na nossa sociedade. Nós não temos como viver sem abusar do nosso meio ambiente. É isso porque é isso. Não existe um significado. Por que nós temos que buscar essa vida do jeito que ela é, e por que não propomos outras mudanças? Que é o que normalmente nós vemos nas pastorais aí, essa busca por outros mundos possíveis. Outros mundos possíveis vêm mais perto do que Jesus de Nazaré nos queria. Né? Ele sonhou num mundo totalmente fechado, um outro mundo possível.
E o seu legado traz até hoje, e faz nós estarmos aqui reunidos hoje. Então, esse significado que nós temos que buscar das coisas. Então, o materialismo, ele nos vence, porque nós recebemos ele de tal maneira que não percebemos. Por exemplo, as condições materiais que existem hoje. Por exemplo, nós percebemos que sempre existirá pobres e ricos. Isso parece mais cristalizado hoje numa sociedade como a nossa. Porque parece-nos que sempre os que vão lutar por nós, que vão estar na frente das nossas lutas, das nossas conquistas enquanto humanidade, eles têm que ter mais do que nós, né? E aqueles pobres que você procura nos pequenos lugares, nos bairros, etc., com uma inteligência sem igual, uma sabedoria de vida fantástica, nós não encontramos ele sendo retribuído o que ele de fato faz nas suas pequenas comunidades e que é transformador em larga escala. Porque o trabalho nas comunidades, ele tem uma transformação mais revolucionária do que os grandes, os trabalhos macros. Porque ele resolve o problema na pessoalidade, ele toca a pessoa e ele vê a realidade dela. Essa é uma dificuldade do materialismo, que nós deixamos de lado as relações daqui, próximas a nós, e tocamos a outras mais inatingíveis, aquilo que nós sempre queremos. E leva ao individualismo, que nós vemos hoje uma grande dificuldade, por exemplo, em Itaquera, eu acho que não é só em Itaquera, você vê em outros lugares, uma verticalização da nossa cidade, né? Você vê prédios enormes chegando. Itaquera teve uma crescente aí de população nunca vista lá em Itaquera, principalmente pela essa modernização que acontece de 2000 para cá. E você vê que essas pessoas não estão vivendo a vida comunitária. Elas não estão em nenhum tipo de igreja, porque o número das comunidades ainda continua o mesmo, ou diminuindo. E aonde estão essas pessoas? É cada vez mais evidente que nós estamos, as pessoas estão mais distantes da vida comunitária, isso é claro. E a vida comunitária, ela é eu acho que o sentido, com certeza o sentido da nossa construção enquanto grupo. Muito bem, o consumismo e da competição. Esses 4 pontos aqui são um esgotamento que nos levou enquanto sociedade a uma falência de crença no próximo ser humano, no que virá. Porque nós vemos nós como máquinas que se esgotam cotidianamente pelas nossas necessidades, anseios de ser e as nossas emergências enquanto sociedade de busca interior, de busca de experiências novas. E aí nós entramos em alguns tipos que principalmente cabe a nossa vivência pastoral, que é mostrar o tipo de espiritualidade que se vive a vida comunitária. Qual é o tipo de espiritualidade? Existe uma espiritualidade que nós vemos hoje bancária, que você chega na igreja, você vai, pede aquilo que você quer e você acaba recebendo por alguma maneira, ou seja, você conseguiu aí um carro, você conseguiu, ou então em questões mais tocantes, você conseguiu pagar aquela dívida, você conseguiu resolver um problema seu familiar, afetivo, etc. E você vai ali na comunidade para responder a isso, mas não existe uma relação sua com a comunidade de saber o que a minha comunidade está vivendo, quais são os anseios dela. E isso é o mais tocante para nós. Aonde está a nossa comunidade? Nós vemos muitas comunidades lotadas de pessoas que vão buscar algo para si e não algo dos sofrimentos, das alegrias e esperanças da comunidade, como a construção de comunidade. Então, isso materializa-se em alguns pontos, como o terror. Nós vivemos numa sociedade em que o terror ele está cristalizado. Nós temos medo dos que estão ao nosso entorno. No metrô, seja em qualquer local que nós estejamos, nós temos medo dos outros. E esse medo faz com que nós nos distanciemos das histórias, das vivências das pessoas. O que fazem elas chegar aqui? Não existe algo mais violento para nós, eu acredito, que é você estar dentro de um carro, num farol, e vir uma pessoa pedir uma ajuda para você, e você nem o vidro abaixar, porque você tem medo que ela possa ter um contato com você, possa às vezes te assaltar, te fazer seja o que for. São coisas pequenininhas do nosso cotidiano que vão se deixando a um nível macro. E esse nível macro é na descrença mesmo que nós temos dos outros. Nós acreditamos no nosso meio familiar, meio social,
que nós convivemos no trabalho ou nas atividades de lazer. Mas não existe mais, então, na grande população assim, aquela militância engajada. Ou seja, nós acreditamos, nós lutamos, etc. Mas eu estou falando aqui na frente de um monte de pessoas que são envolvidas na comunidade, militantes. E vocês não querem mais ouvir os diagnósticos ruins, que vocês muito bem sabem, mas nós queremos prospectivas. E essas prospectivas vêm quando nós lançamos olhar para as dificuldades da nossa sociedade. A violência nas periferias, que é institucionalizada não pelo tráfico, ou não pelo tráfico não pelos jovens que escolhem, ou pelo pai de família que resolve roubar, pelo cara que está dentro de uma comunidade, de uma favela e resolve assaltar, etc. Não surge daí. Essa não é a causa. A causa vai muito mais além. Quando você tem um Estado como o nosso, que vive sobre o tráfico, e o tráfico que lucra milhões, institucionaliza nessas periferias pessoas que possam lucrar com isso, e você deixa pessoas lá que roubam cotidianamente as pessoas, e esse lucro é trazido por uma grande empresa que é o tráfico hoje. Isso é o tráfico. O outro é um grande companheiro do tráfico, que são as nossas instituições, como a Polícia Militar, que muitas das vezes não corresponde ao anseio da comunidade. Ela segue a uma lógica de violência, ela responde a uma violência sofrida por esse jovem, ou por esse rapaz que assaltou, etc. Ela sofre essa violência, né? E ela resolve violentar isso daí, e ela acaba matando essas populações. Existe o mapa da violência, trazido por estatísticas, que mostra o quanto o número é enorme de jovens negros na periferia que morrem, né? Primeiro que nós temos uma população negra concentrada ainda, em sua maioria, nas periferias. Nós não temos nos grandes centros, nas grandes regiões ricas da nossa cidade, por exemplo, como São Paulo, população negra. Você tem a população branca mais concentrada ali. Se o Brasil é um país de imensa maioria negra, você tem nas periferias toda essa população negra concentrada. E vítimas de uma violência que é institucional, que é racista, que ainda persiste, lutas que nós travamos no século passado até hoje. O crime e o genocídio também de índios e a população LGBT, gays, lésbicas, transexuais, bissexuais, todas essas populações falam a nós, como igreja, qual posicionamento temos que tomar, né? Nós temos a população indígena desde a fundação do CIMI, e a Igreja Católica esteve junto, fundando ele com Dom Tomás Balduino, Dom Pedro Casaldade e tantos nossos bispos do passado, e nós não temos perspectivas de uma melhora, porque o nosso poder estatal ele ainda discrimina essas populações. A população LGBT ela ainda sofre de uma violência muito maior, trazida pelas nossas próprias comunidades, porque as nossas comunidades no Brasil inteiro, ou no mundo poderia dizer, elas estão enraizadas nos nossos círculos sociais, nas convivências comunitárias. E essas convivências comunitárias que trazem uma cultura de respeito. Eu não gosto de tolerância, porque a palavra tolerância remete a você ser maior que o outro e você só tolerar ele porque você tem um respeito comunitário. Eu prefiro aquela de coração, de cordialidade, né? Aquela cultura de cordialidade em que você respeita o outro em sua integridade humana e de criação. Então, as nossas comunidades elas rejeitam essa população LGBT, por não saberem tratar elas, principalmente pelos dogmas e pelas ortodoxias que são trazidas da nossa igreja de muito tempo para cá. E isso acaba sendo revisado pelo Francisco, quando ele, num avião saindo de São Paulo, indo para Roma, depois saindo do Rio de Janeiro indo para Roma, no final da Jornada Mundial da Juventude, ele fala, se uma pessoa é gay ou não, não sou eu que vou julgá-la, e não preciso julgá-la. Ele falou mais ou menos assim, deixando claro que você não tem poder de julgamento nenhum ou outro. Isso é claro no cristianismo, não sei porque ainda não nos foi assimilado, né? Mas mais claro ainda é quando nós percebemos que ele é um ser em total dignidade que pode vivenciar a comunidade sem ser vítimas de violências simbólicas, que são aquelas que nós cerceamos o caminho dele dentro da comunidade. Ele é gay, ele tem o namorado dele, a namorada dele, então a gente segura um pouco, ele pode vir para cá na comunidade, mas é melhor ele não ficar nas lideranças.
é melhor ele não ter espaços de protagonismo, porque isso expõe e a comunidade vai ficar falando, é melhor até para ele. Mas na verdade isso daí é mais violento ainda, porque não foi lhe dado espaço para que ele enfrente o preconceito que é estrutural da nossa comunidade, né? Eu tenho, na pastoral da juventude que nós temos lá, certa vez teve um casal de meninas chegaram lá, começaram a participar, e eu percebi que na roda da juventude ali acontecia fluidamente, elas ficavam juntas de mão dada, se beijavam, os meninos se beijam também, todo mundo fica muito à vontade na comunidade. Mas, de certa maneira, quando elas saíam da sala, você via comentários ainda, sendo dessa realidade dela. Porque é uma cultura de estranhamento, nos é estranho muitas coisas, porque nós temos famílias que são conduzidas a uma vivência fora da realidade do dia a dia. Você tem seus filhos, suas filhas, e eles são trazidos não para a realidade como ela é fora disso. Incomoda as pessoas, por exemplo, estar no shopping e ver esse tipo de realidade, que é a diversidade sexual. E isso cabe muito a nós, como lideranças das comunidades, começar a enfrentar esse tipo de intolerância. Enfrentar com gestos de deixar essas pessoas passarem e liderarem as nossas comunidades, para que mostrem que a dignidade humana ela vai muito mais além do cargo da sua diversidade, dos seus desejos subjetivos de sexualidade. Tem um padre na região, eu trouxe esse livro para mostrar para vocês, um padre lá em São Paulo ele mora, ele é jesuíta da ordem do Rio Grande do Sul, ele veio, e o padre Libânio sempre o tutelou nos seus trabalhos, chama-se James Allison, né? Ele ainda é padre, mas ele é assumidamente gay e mora com um rapaz, com o seu marido. Mas isso, ele mora em São Paulo, como é que chama ali, no Largo do Aruche, e ele, na verdade, quando ele veio para cá, o Dom Odilo, sabendo disso, chegou nele, isso a gente sabe porque ele nos conta, né? E chegou nele e falou, não, você não vai poder celebrar aqui, etc., porque você não pede para deixar de ser padre e viver sua vida como você bem quer. Não, eu sou padre, ele falou. Eu desejo servir a comunidade, fazer o meu trabalho pastoral e ter as minhas missões. E aí, Dom Odilo, claro, rejeitou essa presença dele, né, no clero, tirou ele de todo o convívio diocesano, e na verdade, como ele ainda não deixou de ser padre, porque os jesuítas o preservam pelo respeito que ele tem, pelo padre Libânio que sempre o tutelou, ele produziu um livro que chama-se Fé Além do Ressentimento, Fragmentos Católicos em Voz Gay. Esse é um livro que é fácil de encontrar nas nossas livrarias aí, é pela editora Realizações, e é muito interessante, porque ele faz um trabalho bíblico da questão LGBT. Ele não vai só na questão do gay, mas tem muitas outras realidades sexuais, da diversidade sexual que nós podemos encontrar. E isso é uma igreja sempre vive em missão. É essa igreja que nós precisamos estar olhando. Uma igreja que não para no tempo, que vai além, um debate às fronteiras do ser humano. Então eu deixo esse convite para vocês, se puderem ler, conhecer, dar uma folheada nesses livros. E aí, a partir disso, dessa cultura que não aceita, não tolera muitas das nossas divergências, nós temos a geração de uma sociedade com desânimo, né, que vem pela falência das nossas instituições. Você não acredita nem na política, nem no poder público, você não acredita no poder educacional e outros tipos de poderes você não acredita. E por que não acredita? Porque em tantos anos de militância, em tantos anos de acreditar, em votar naquela pessoa, você vê que ainda não foi feito o essencial. Foi feito muita coisa, mas não foi feito o essencial. E o essencial, Kali, a nossa vida não mudou, ela só tem agora novos significados, mas ela ainda não mudou para uma dignidade humana. Você vê tanta gente sendo vítima de violência. Esse desânimo é prática, não só de pessoas que estão acima dos 30 anos, mas da juventude, que, por exemplo, hoje, aos 20 anos, aos 19 anos, muitos jovens não têm interesse em votar, em participar do processo político, porque ele não vê meios para mudança. E numa outra parte, ele vai às ruas manifestar esse desejo de mudança, de uma falência do sistema político, das nossas instituições. Beleza. Se temos essa juventude nas ruas movimentando isso, a igreja também tem que falar a essa realidade, a essa falência do nosso sistema, tanto quanto política nas nossas instituições, nós também temos a falência da nossa instituição como igreja.
Quantos jovens nós perdemos e estamos perdendo, ou quantas pessoas de diversas idades nós estamos perdendo pelas nossas fronteiras de dogmas e de regras que cerceiam a nossa vida comunitária. Por exemplo, a participação da Eucaristia, que é uma coisa que o Padre Paulo sabe muito bem falar, que há anos ele aceita pessoas que estão divorciadas, em segunda união, e não para comungarem, para participarem da Eucaristia, da vida comum na comunidade. Muito bem, então essas dificuldades nós vamos encontrando e vamos gerando aí uma sociedade que, além de desanimada, ela tem um relativismo das relações sociais. E esse relativismo é tratado por uma vida de espiritualidade que eu queria tratar com vocês aqui, muito mais voltadas aos fundamentalismos ou espiritualismo, que é muito diferente da espiritualidade. A espiritualidade ela está falando a partir da vivência enquanto pessoa dela, a totalidade do ser dela, porque a espiritualidade é exterior e interior. São dois elásticos muito bem puxados, e esses dois elásticos que a gente puxa, eles têm um momento de tensão, de encontro, que é a nossa existência. É aqui que nós nos falamos. E nós temos esses dois pontos puxando para os dois extremos dele. E nós temos que saber cuidar desses extremos. Porque nós não podemos ser só interiores, mas também nós não podemos ser só exteriores. E a nossa sociedade, como não sabe responder a isso, pelos nossos outros problemas, o que acontece com ela? Ela vive sobre buscas individuais dessa espiritualidade. Não basta, é válido, mas não basta apenas nós chegarmos em casa, desligarmos tudo, fazermos uma meditação para estarmos bem consigo mesmo e falarmos com o nosso interior. Basta apenas nós olharmos a realidade crua da nossa sociedade para falar ao nosso interior. Tive duas experiências nesses meses, nesse tempo, que foram: eu tive uma experiência em Itaquera. Nós temos ainda um grande problema de políticas públicas lá, e uma mulher que trabalha na comunidade com um rapaz que ela domina a comunidade, ela é diarista dele, ela tem uma filha que se jogou nas drogas há muito tempo, já faz uns 6, 7 anos, chama Rebeca, essa menina, filha dela. E a Rebeca agora descobriu que está com tuberculose. Ela teve 2 filhos, o pai teve os filhos e depois foi embora, e ela tem os 2 filhos, ela ficou com uma fineza só nesse mundo das drogas, e acabou descobrindo a tuberculose. Então isso piorou, maximizou a dor dela, maximizou o sofrimento dela. E essa maximização do sofrimento dela surgiu que hoje ela está numa cama fina, ela está num ambiente bem insalubre, que ela mora em Goianás, eu fui visitá-la, ela está com uma manta apenas, uma situação muito triste. Mas tocar os olhos ali daquela pessoa, ver aquela realidade, faz-nos pensar muitas coisas. Por exemplo, na verdade a dificuldade dela era que ela precisava fazer exames da questão da tuberculose dela, fazer tratamento, e a ambulância do hospital Tiradentes não vinha buscá-la. E o pessoal recorreu a mim para que eu buscasse como ir no supervisor de saúde da região e buscar essa ambulância para que ela esteja sempre lá. A mãe não tem muito dinheiro, ela é diarista, e aí ela acaba tendo que pagar para famílias da região ali, para vizinhos, uma quantia para levarem ela do hospital. E ela acaba pagando 30, 40 reais por um negócio que é um absurdo. Então acabam abusando dela. E ela está numa situação muito triste. Essa é a Rebeca. Uma situação que nós não vemos só na vida da Rebeca. São milhares de jovens, milhares de pessoas no Brasil inteiro, no mundo inteiro, numa situação como essa. Que o vício trouxe outras questões, que foi o amargamento aí da sua saúde, né? Aí você olha aquela vida como a da Rebeca e você percebe que a vida dela parou ali, né? O tempo dela pausou ali. Ela tem os filhos dela de 5 e 6 anos cuidando dela, dando comida, etc. E vendo aquela realidade. Mas mais triste que isso é quando você percebe o quanto ela teria a fazer e ela não consegue mais, pela diminuição da vida dela, por tantas outras questões que nós discutimos, que eu coloquei aqui com vocês, que levam as pessoas a chegarem nesse tipo de sociedade, nesse tipo de situação. E um outro ponto que eu queria colocar, essa é uma história. Aí eu vou voltar a ela daqui a pouco. E aí a outra história que eu queria testemunhar aqui com vocês, trazer aqui com vocês, é uma experiência que eu tive com o Dom Angélico, quando o Clínio de Arruda Sampaio ficou doente, ele descobriu câncer na coluna,
Dom Angélico, a família do Plínio queria que Dom Angélico fosse visitá-lo. E aí, pela nossa relação com o Dom Angélico e com o Plínio, eu fui buscar o Dom Angélico e fomos levá-lo até o hospital. O Plínio ainda estava muito ruim, o coração dele estava quase terminando de bater assim. E chegamos com o Dom Angélico lá, ele cumprimentou a Dona Marieta, que é a esposa do Plínio, e aí ele foi lá conversar com o Plínio. O Plínio não falava mais, ele só mexia os olhos. E 83 anos, o corpo estava bem fraco, a pele bem ralinha assim. E ele não falava nada, ele só observava o Angélico chegando. O Angélico chegou, o Angélico tem 81 anos, pegou no ombro dele, olhou bem, cuidou daquele corpo como se fosse um vaso sagrado. Aquele vaso sagrado que a gente pega nas nossas comunidades e ergue ele nas nossas celebrações. Ele cuidou daquele corpo, ele tocava o Angélico, o Plínio, com muito carinho, muito cuidado. E esse toque que ele fazia ele fazia num diálogo de juventude que eles tiveram. Né? Ele lembrava os tempos das diretas já que eles tiveram na luta pela democratização e tudo mais. Eu peguei esses dois pontos e aí ele acabou recitando as bem-aventuranças, os dois choraram muito, mas não falavam muito, eles só sentiam aquele momento falar para eles. Eu peguei esses dois momentos de espiritualidade, eu peguei Plínio e o Angélico ao fim da vida deles, no término delas, aos 80 anos, nessa caminhada aí que a gente já tem para transvivenciar a nossa existência, e eu peguei uma pessoa de 25 anos que, por falta de eficiência do nosso Estado, das nossas políticas, do nosso cuidado enquanto comunidade, ela termina sua vida aos 25 anos. A Rebeca ainda está viva, mas ela está no estado terminal. E eu peguei esses dois pontos porque são duas coisas que falam muito a nós, enquanto espiritualidade e quanto nós temos que ter a espiritualidade na nossa vida. Nós chegamos ao máximo de uma vida de bem-aventuranças, como a do Plínio e o Angélico, aos 80 e poucos anos, já celebrando a vida, e podem ter muito mais de vida. Por exemplo, o Angélico, ele se foi. Mas nós olhamos que a espiritualidade ali, ela encontra um outro tipo de vivência, ela encontra uma total bem-aventurança e para onde ela vai caminhar. A sua vida já foi bem vivida. E nós temos uma pausa no meio da nossa sociedade, que são as vidas como outras Rebecas que acontecem, que no meio de sua existência são tiradas o desejo de viver. Isso fala para a nossa interioridade e para a nossa exterioridade. A interioridade de cuidarmos de outras pessoas como essas e permitirmos que ela tenha uma vivência com dignidade. E a inferioridade, e a exterioridade é de permitirmos que ela possa viver e chegar a uma existência como a de Angélico, como a de Plínio. Entregue aos outros, perceber-se como fraternos, como pessoas solícitas nesse mundo. Esses dois tipos de vida, essas duas vidas bem antagônicas, elas falam a isso, como nós temos que ver a espiritualidade hoje. Libertadora ao ponto de nós entendermos que ela precisa ser dada como ela merece. A dignidade da pessoa, a dignidade de todos. Além das nossas críticas ao jeito, à moral de se viver, tem que se ter-se claro que a dignidade fala muito mais do que isso. Muito bem. Então, essa é uma proposta que vence esse espiritualismo, esse fundamentalismo, que o Papa Francisco, na página 49, ele trata muito bem da seguinte maneira. Eu vou citá-lo aqui. Quase sem nos dar conta, tornamos-nos mais incapazes de nos compadecer ao ouvir os clamores alheios, já não choramos à vista do drama dos outros, nem nos interessamos por cuidar deles, como se tudo fosse uma responsabilidade de outrem, que não nos incumbe. A cultura do bem-estar anestesia-nos, a ponto de perdermos a serenidade se o mercado oferece algo que ainda não compramos. Enquanto todas estas vidas ceifadas por falta de responsabilidades nos parecem um mero espetáculo que não nos incomoda de forma alguma. Francisco nos alerta a isso, a nossa capacidade de não nos compadecermos mais com esse tipo de vida. Porque você percebe na vida comunitária, como as pessoas estão necessitadas de ouvir as histórias delas, de serem ouvidas. E é isso que nos falta, espaços que nós contemos e recontemos as nossas histórias e celebremos aquilo que nós fomos capazes de construir. Isso gera um motor da história muito mais capaz.
de trazer novas perspectivas do que ficarmos nos lamentando enquanto sociedade. E aí que eu entro num aspecto de prospectivas que eu vejo e que a partir da nossa comunidade lá em Itaquera e outras coisas, em outros locais, nós podemos perceber e nós podemos lançar como perspectivas da sociedade. Primeiro, reinventando essas vivências pastorais, saboreando as nossas pastorais. A primeira colocação eu coloco a cooperação, que ela vence aquele estímulo capitalista e de competição que nós temos. A cooperação ela é tratada por meios círculos pastorais que se envolvam a partir da realidade de cada um ali. Nós vamos trabalhar juventude, mas vamos trabalhar juventude a partir do que o jovem está trazendo da sua comunidade. E não uma catequese que não está enculturada na vida dele. Não pegar uma catequese que foi tratada há tempos atrás. Vamos ouvir os clamores a partir da Bíblia desses jovens que estão aqui hoje, por exemplo, no grupo, ou das famílias. Quais são esses modelos de famílias novos? Como é que nós respondemos essas famílias de mulheres e homens separados, divorciados, de mulheres e homens numa união que seja de uma pessoa com uma relação com o mesmo gênero, por exemplo, com homossexuais, gays, lésbicas, transexuais? Como nós, enquanto comunidade, vamos acolher essa diversidade? Isso fala do princípio da cooperação. Nós olharmos para a realidade dela e nos trocarmos, mutuamente. Essa troca que vocês fazem anualmente, como neste encontro. Isso fala muito, Esse primeiro. E há uma produção também da questão da cooperação como perspectiva desse esgotamento do nosso sistema capitalista. Todos os sistemas apresentados até hoje enquanto sociedade, o capitalismo, o comunismo, que eu até concordei com o padre, não sei se nem ele foi implantado mesmo, mas deu-se como falido, nós não temos perspectivas de uma nova refundação da sociedade se não for pela economia solidária, que é algo que nós temos que deixar maduro na nossa vivência comunitária, que é o princípio de nós investirmos e acreditarmos no princípio das nossas comunidades, na produção de materiais, na produção daquilo que nós comemos, nos alimentamos, tudo isso num princípio de comunidade. Chega dessas coisas industrializadas que vêm de longe e vêm para perto. É meio utópico, claro, mas apenas as comunidades pequenas podem trazer esse princípio de vencimento dessas economias. Muito bem. O comunitarismo. Eu coloquei na naturologia, que é algo que eu acabei conhecendo com o tempo, que é uma perspectiva de nós acabarmos, é uma ciência, de cuidarmos uns dos outros. Isso o Boff muito fala, sobre esse saber cuidar, do bem viver, como saber cuidar uns dos outros. E o princípio do comunitarismo é nós olharmos a nossa comunidade como o fim da nossa existência. E nela nós entendemos que é ali que nós vamos gastar as nossas energias, entregar os nossos dias em busca não de algo que seja ilusório, distante, mas algo que acontece no dia a dia. O cuidado, o carinho, o respeito, a admiração, ouvir as histórias, pensar outros mundos com a realidade das outras pessoas. Porque enquanto nós temos uma sociedade que vive de espiritualismo e de fundamentalismo, ou seja, que vive a partir da sua fronteira, do seu gueto religioso, que o gueto religioso é a partir dos seus dogmas, das suas leis, e não dialoga com outras vivências desse mundo, nós não estaremos falando de um mundo de bem-aventuranças, que é aquele mundo que o samaritano sai daqui e vai falar com o outro do outro lado, e toca ele. Então o comunitarismo, essa vivência de uma naturologia, ou seja, naturalizarmos a vida dos outros perto da gente, a natureza como um sistema próprio nosso, notarmos isso daí, seria um caminho para nós começarmos a mudar essa sociedade, essas nossas comunidades que estão desenraizadas da vida comunitária, só são umas igrejas de banco. As pessoas vão lá, fazem as coisas que querem, recebem e vão embora, sacam um pedido, a sua oração, depositam e esperam que o depósito caia em breve. Tem outra coisa aqui. A sustentabilidade integral. A sustentabilidade integral é notarmos que a nossa comunidade ela necessita de algo que não seja descartável, mas que seja reaproveitado sempre. Não só o nosso consumo,
né? É muito triste quando nós vamos em comunidades que a gente ainda está acostumado com aquele consumo desgastante aí, que você joga tudo no lixo. Mas aquilo que nós trazemos do dia a dia da sustentabilidade integral é entender a comunidade enquanto um espaço de rejuvenescer as nossas ideias, de trazer aí uma sustentabilidade não apenas para aquele fato de árvores, né? A gente entende sustentabilidade como reciclar. Não, sustentabilidade é rever muitas outras coisas além do nosso simples compreensão de que são questões ambientais, mas são principalmente questões ambientais. Quando você percebe que a nossa comunidade ela está em cima de algo, que é essa terra, que nos fala, que nós usamos dela. Então as comunidades elas podem ter perspectivas disso, e eu espero que a encíclica do Papa próxima, que é essa sobre meio ambiente, sobre ecologia, que eu não sei qual tema seria, mas essa perspectiva de debater a questão ecológica seja muito mais intrínseca em nós do que algo que você tem que ir lá fazer como uma mera realização. Propõe-se em muitos lugares a criação de pastorais do meio ambiente. Lá em Itaquera nós tentamos muitas vezes na comunidade engajar-se na questão do meio ambiente, mas não é um sofrimento natural, não é um sofrimento da comunidade. Normalmente você está ligado à juventude, os jovens vão para lá, família vai para cá. Pastoral social, uma pessoa que tem uma angústia em certa questão de moradia, vai para lá, ou questão de habitação, vai para lá. Mas a questão do ambiente, do meio ambiente, não é uma bandeira que você abraça livre, é simplesmente porque é uma necessidade sua. Você abraça por opção. E por que as pessoas não abraçam a questão da pastoral do meio ambiente nas suas comunidades? Porque elas não veem o sofrimento dela ligados à questão ambiental. A questão ambiental é algo para nós muito distante ainda, né? Mas que está em passos galopantes chegando perto de nós, né? Cada vez mais perto a questão do meio ambiente vai sofrer a nós. E como nós revertemos isso? Eu acredito que a pastoral do meio ambiente ela seja um princípio que tenha que estar enraizado em todas as outras pastorais, e não uma específica. Pode ter uma executiva que possa deliberar para a própria comunidade, mas que a pastoral do meio ambiente seja um princípio dentro das pastorais, que a juventude, que as famílias debatam e vejam os anseios do nosso meio ambiente a partir da leitura bíblica, a partir da leitura pastoral, e isso nos anime para novas realizações. Muito bem. E para encerrar, eu colocaria aqui a realização espiritual como meta da vida individual e coletiva. Nós temos uma sociedade muito carente de uma realização espiritual. Você vê milhares de pessoas indo em templos, buscando milagres, enlouquecidamente, ensandecidamente, e nós não sabemos dizer muito bem por que elas buscam. Mas nós sabemos dizer que elas buscam porque não tiveram algo. E o que é o algo que nós não tivemos? As nossas comunidades de ouvirem os anseios espirituais dessas pessoas. E os anseios espirituais não é algo distante da sua existência, mas uma meta individual e coletiva. Como comunidade, como caminhamos para a nossa meta individual e coletiva? Nós vemos as vidas que estão sendo ceifadas aos 20 e poucos anos por causa da nossa miséria em diversos aspectos, e nós vemos aí pessoas transvenciando uma vida toda de lutas, pelo bem comum. Nós temos que saber usar isso para a realização da nossa vida espiritual, porque ela tem que ser uma meta comunitária, a realização espiritual. Não o espiritualismo, não o fundamentalismo, mas a realização espiritual como aquela coisa que nós tocamos no dia a dia, com ternura evangélica, que vê as pessoas como seres dotados de total dignidade, com total senso de potencialidade para mudar este mundo a partir do que faz no seu dia a dia. É isso, um ânimo, uma alegria de ser esta igreja. Essa eu acho que é a meta espiritual mais fundante. Bem, essas são as perspectivas que eu gostaria de colocar com vocês, né? A gente poderia experimentar outros tipos de vivência, principalmente falando de vocês aqui, né? Porque é muito interessante as histórias e as vivências que vocês trazem, todos aqui, todos os anos. E não só sentados. Seria muito mais interessante se nós fizéssemos círculos, falássemos um pouco da nossa vida, perguntássemos o que é a existência para o outro, o que é o amor, o que é acreditar na comunidade nossa, o que é a igreja. Isso tudo nós precisamos revisar sempre. E para isso, eu acho que nós podemos muito bem acreditar em novos encontros, né? Vocês fazem parte de um grupo que vocês trazem um lema que eu acho que o Mio Couto, aquele poeta, sempre deixa muito claro.
O importante não é a casa onde moramos, mas onde em nós a casa mora. E é isso que vocês trazem. Vocês trazem essa casa, que essa vivência de missão redentorista dentro de vocês. E isso faz estar sempre vivos na missão. E é por aí que eu gostaria de terminar e agradecer o carinho de vocês em me ouvirem, sendo que eu seria mais digno de estar aí sentado ouvindo vocês. Tá ok? Obrigado.